Olá, turminha, me chamo Renata, estamos aqui para a gente gravar mais uma aula do nosso Livro dos Espíritos 4. E a gente vai estar fazendo uma dinâmicazinha, onde a gente vai estar descobrindo qual será a nossa aula. Primeiro a gente vai cantar uma musiquinha, vamos fazer a prece e depois a gente vai descobrir qual será a nossa aula de hoje. Nosso irmãozinho ajudar, o nosso irmãozinho ajudar. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Então, vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos até Deus, imaginar a figura do nosso Mestre Jesus, agradecer a Deus por esta oportunidade, por todos os ensinamentos online que a gente está tendo do Evangelho, do Livro dos Espíritos, que possam abençoar a nossa casa, a nossa vida e todos aqueles que não estão tendo esta oportunidade, mas que nós possamos, de alguma maneira, estar passando esses ensinamentos. Obrigado pelo esse lar que nos ampara, obrigado pelo nosso corpo. Esteja sempre conosco, que assim seja. Então vamos lá descobrir qual que vai ser a nossa aulinha. Então vamos lá para saber qual que vai ser a nossa aula de hoje. Vou colocar o papelzinho na água para a gente descobrir. Tá abrindo. Eu vou dar uma ajudinha com o dedo. Acho que não vai precisar. Só vou afastar o papel do canto, não vai precisar. Só vou afastar um pouquinho pra gente descobrir. Como todas as experiências, vamos ver aqui. Mas a gente tem lá, só vou virar aqui um pouquinho pra gente ver lá. Dá, li, vamos lá. Dá, lei de liberdade natural até o livre-arbítrio. A nossa terceira aula. Então, a nossa florzinha abriu e nós descobrimos. Olá, agora que a gente já descobriu que a nossa aulinha é da Lei da Liberdade, vamos para a primeira questão. Eu vou ler a questão e a gente vai fazer um breve comentário dela, rapidinho. Questão 826. Em que condições poderia o homem gozar de absoluta liberdade? Qual seria essa condições que nós, homens, seres humanos, poderíamos gozar dessa liberdade? Até os animais, seres irracionais, ele consiste de uma liberdade de pensamentos de raciocínio. Mas lá no Livro dos Espíritos a gente tem a seguinte questão. Nas do eremitas, no deserto, desde que junto esteja dos homens, há entre eles direitos recíprocos que lhe cumprem respeitar, não mais, portanto, qualquer deles gozar de liberdade absoluta. A partir do momento que nós convivemos com duas ou mais pessoas,
Em família ou em sociedade, a gente tem chamada a lei natural e a lei humana, aonde a gente tem leis a ser cumprida, tanto as leis do homem como as leis divinas, as leis de Deus. Quando a gente quebra essas leis, o sentido de quebra que eu falo é quando a gente descumpre essas leis. A gente somos punidos. E a gente, um dia, cedo ou mais tarde, a gente vai ter que prestar conta a Deus ou à justiça dos homens da terra perante essa lei. Porque a gente não fica impune. Pode passar muito tempo, mas vamos chegar um dia que a gente vai ter que tomar conta, independentemente da nossa idade. É que nem quando a gente conta uma mentirinha em casa pra mamãe, né? A mamãe pergunta assim: filho, você fez a tarefa? Ou o dinheirinho que tava aqui, cadê? E aí a mamãe descobre. A mamãe deixa a gente de castigo. Ali a gente tá cumprindo uma lei. E perante a Deus, qual seria isso? Nós estamos sendo influenciado por aqueles espíritos que não têm os pensamentos bons. Então a gente tem que prestar muita atenção da nossa forma que a gente está agindo. Então a gente tem leis, a gente tem que cumprir essa lei com amor e com respeito. Em sociedade, tá bom? Temos também a obrigação de respeitar os direitos alheios, os direitos das outras pessoas. Edon saiu para soltar pipa com seu amigo e seu amigo passou cerol na pipa. Cerol é legal? A gente brincar com os nossos amigos é muito bom, faz bem para a saúde, mas tem certos tipos de brincadeira que a gente tem que prestar atenção, que leva a gente a ter consequências muito sérias em nossa vida. É a gente brincar de pipa com cerol, que a gente pode estar prejudicando outras pessoas. É a gente estar brincando com armas de fogo, a gente está brincando com fogo. É a gente estar brincando de, vamos tomar um golinho de alguma bebida alcoólica? Vamos desafiar? Isso são tipos de brincadeira que a gente não deve fazer, que a gente coloca em risco a vida de outras, a nossa e a vida de outras pessoas. Então a gente tem que estar muito atento a tudo isso, tá bom? E temos lá a obrigação de respeitar os direitos alheios, tira o homem a de pertencer a si mesmo, de modo algum, porquanto este é um direito que lhe vem da natureza. Então, será que eu, não estando nessa brincadeira de soltar pipa e for machucada, eu vou estar gostando? Não. E minha família, como que vai estar reagindo? Então, a gente tem que pensar primeiro, o que eu quero para mim, eu vou querer para o meu próximo? Então, é o respeito que a gente tem que ter. Também, junto com a lei da liberdade, na questão 829, a gente tem lá: haverá homem que esteja, por natureza, destinado a ser propriedade de outros homens. Sim, antigamente a gente tinha os escravos, os índios, que eram propriedade de outros homens. Isso eram chamados de escravidão. Mas com o tempo, as coisas foram mudando, muitas foram melhorando moralmente, espiritualmente. A gente não tem muito escravidão hoje em dia, mas só que a gente tem um outro tipo de escravidão que vem acontecendo muito. É aonde dentro de casa a gente se torna ou escravos dos nossos pais, ou nós tem muitos filhos que se tornam, fazem seus pais escravos dele, por causa de uma forma financeira, de uma pensão, ou maridos e mulheres também, achando que são propriedade deles. E nós fomos criados seres para ser libertos. Libertos de uma forma que a gente não é propriedade de uma outra pessoa. Sim, eu tenho a minha filha. O meu dever é orientar ela num bom caminho. Mas vai chegar uma certa idade, que ela vai chegar à idade dela, que ela vai poder estudar, trabalhar,
e formar a sua família. Eu não vou poder manter ela prisioneira como minha única filha. Primeiramente, ela é uma criação de Deus que foi emprestada para mim. Então a gente tem que ter em mente que todas aquelas pessoas que estão à nossa volta são pessoas emprestadas por Deus. Tem algumas pessoas que a gente não tem afinidade e nem por isso a gente tem que maltratar. A gente tem que tratar as pessoas sempre com respeito. As pessoas veio para ser libertas, entendeu? Então a gente tem que ter isso em nossa mente, é o respeito. A gente não tem que ter as pessoas como os nossos escravos, nem mesmo os nossos funcionários que trabalham em nossas casas, ou os nossos pais, ou os tios, entendeu? E ainda lembrando que sobre a escravidão, lá na questão 536, a gente também vai ter que os grandes fenômenos da natureza, os que se consideram como uma perturbação dos elementos, são devido às causas fortuitas. O bem tem um fim providencial. Isso quer dizer que tudo tem uma razão de ser. Nada acontece sem a permissão de Deus. Esse fenômeno tem sempre o homem por um objetivo. Então, a gente teve o tempo da escravidão. Ali, aquele espírito, ele estava sendo aprimorado, passando por uma experiência, e aquela pessoa que estava sendo responsável de tomar conta, ela que tinha que ter uma conduta. Se ela estava tendo uma conduta errônea, ela teria que depois tomar conta sobre isso perante a Deus, que é o nosso maior juiz. Então, por isso que a gente tem que prestar atenção muito nas nossas condutas perante as outras pessoas, como a gente está agindo com as outras pessoas. Este é o mais importante. Por mais que aquelas pessoas não nos tratam bem, o importante é como eu estou tratando. Então, a gente tem que ter sempre isso em mente. Como eu estou tratando? Porque a gente já tem um ensinamento primordial, que é o Evangelho. A gente tem que colocar em prática, né, criança? Porque a gente tem os estudos do Livro dos Espíritos, a gente tem o Evangelho. Quando a gente está fazendo o Evangelho nos nossos lares, ali a gente está fazendo o estudo dele. Então, tudo aquilo que a gente está lendo, a gente tem que colocar em prática. Porque não adianta só a gente ler, a gente tem que pôr em prática. É isso que Jesus e Deus quer, que a gente vai passando esses ensinamentos. Liberdade de pensar. Questão 833. Haverá no homem alguma coisa que escape de todo o constrangimento pelo qual goze ele absoluta liberdade de pensar? Aí está. As nossas atitudes nós temos que controlar, mas já o nosso pensamento nós não conseguimos controlar. Muitas vezes a gente está no meio de pessoas, brincando, de criança, e o nosso pensamento vaga longe e ninguém sabe o que a gente está pensando. Aí sim, ali a gente tem o livre-arbítrio, a gente tem que tomar cuidado que nós estamos pensando. Porque a gente sabe, ou se a gente ainda não sabe, a gente vai aprender que o nosso pensamento tem poder. Tudo que a gente pensa pode acontecer. Então, por isso que nós temos que ter o autocontrole. Somos seres criados para liberdade, né? Então, daí a gente tem os nossos... Podemos pensar o que a gente bem entender. Ali está o que eu penso e ninguém sabe. Ali eu posso fugir do meu controle. A partir do momento que a gente conversa com outras pessoas, nós não temos a liberdade plena dos direitos e deveres, que é um tipo de liberdade absoluta que a gente tem que ter perante essa pessoa. O pensar, eu posso pensar o que eu quiser, eu posso ir aonde eu quiser. Ali meu pensamento não tem uma barreira.
mas o que eu estou pensando? Porque muitas vezes é onde a gente se perde desse pensamento ali, eu estou pensando e eu quero colocar esse pensamento em ação. É onde está o perigo. Então a gente tem que prestar muita atenção no que a gente está pensando. Isso aí está a importância da gente ter boas leituras, sempre estar com os nossos pensamentos impressos, ler boas historinhas, ler bons filmes, sempre estar ajudando em casa, mantendo as nossas mãos ocupadas, as nossas mentes em boas ocupações, para a gente não ter os nossos pensamentos perdidos, fora de... Na liberdade de consciência, na questão 835, a gente tem a seguinte pergunta: será a liberdade de consciência uma consequência de pensar? E o livro dos Espíritos, ele vem nos respondendo: a consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem como todos os outros pensamentos. Mas só que para a liberdade de pensar não é o limite da consciência. Ela vem nos moldando com o tempo, a partir do momento que a gente vai aprendendo as leis de Deus, os ensinamentos de Jesus, ela vem nos moldando essa nossa consciência para o que é certo e o que é errado. A partir daí, quando a gente já tem esse ensinamento dentro, a gente já nasce com ele. Mas a partir daí que a gente vai estudando, a gente vai colocando ele em prática, a gente já vai tendo em nossa consciência. Então, sempre quando a gente for fazer alguma coisa que a gente sabe que é errado, a nossa consciência já vai nos alertando. Seria, vamos dizer assim, o nosso mentor, os nossos anjos guardião, nos dando um sinal. Olha, presta atenção no que você está fazendo. Isso será que está no mandamento de Deus? Isso é certo? O que você está fazendo? Você gostaria o que fizesse com você, o que você vai fazer com seu coleguinha? Ah, sua mãe pediu para você organizar tal coisa e você está aí com essa preguiça. Essa preguicinha é sua, sendo que você não fez nada o dia inteiro, só ficou aí mexendo no celular, no computador. Agora, se você fez algum serviço, o seu corpo físico está cansado, a gente não tira a razão. Mas se o seu corpo não fez nada, a gente tem que prestar atenção, que aí já tem um espíritozinho querendo te influenciar pro lado da preguiça. E isso como que a gente combate? Fazendo uma prece, porque nós, desde os tempos de antigamente, os cristãos, eles já eram perseguidos e eles não deixaram esses perseguidores deixarem eles ficar calados, deixarem eles paralisados. E antigamente a gente sofria uma perseguição maior. Hoje em dia a gente já tem o direito de ir a uma casa espírita sem muita perseguição. A gente já tem o direito de fazer com mais liberdade as nossas opiniões religiosas. Antigamente a gente não tinha isso, entendeu? Então é por isso que a gente tem que aproveitar essa reencarnação, esses ensinamentos do Espiritismo para colocar em prática, para a gente não perder essa nossa encarnação na preguiça, no desrespeito com o próximo. E sempre lembrando que nós temos que fazer a nossa campanha em defesa da vida, contra o aborto, contra a eutanásia, contra a pena de morte. Mas a gente tem que fazer tudo isso com brandura, com amor. A gente não tem que fazer tudo isso com violência, porque Cristo, quando ele passou por aqui, ele não usou a violência, ele usou apenas a sua inteligência. Nós estamos aqui para ser evoluído. A gente não tem que usar a força bruta, a gente tem que usar a nossa inteligência, a nossa moral, para a gente estar fazendo a transformação nessas pessoas que não têm o conhecimento. Porque nós, em outras vidas, a gente já foi também espíritos ignorantes como este. E como que a gente faz isso? Ajudando nas campanhas, ajudando nas divulgações das nossas aulas online,
compartilhando com nossos amiguinhos, nos nossos status, nos nossos Facebook. Assim já é uma ajuda. E a gente não tá agredindo, a gente não tem que forçar. A gente coloca lá a pessoa com a sua força, com a sua vontade. A gente não tem que usar a brutalidade, a gente tem que ser como Cristo, manso, tá bom? Questão 844. Livre-arbítrio. Do livre-arbítrio goza o homem desde o seu nascimento? A gente tem lá um bebezinho em casa, um irmãozinho, um priminho. E esse priminho pequenininho, ele sai assim, fazendo aquela bagunça na nossa casa. Ele tem controle? O que vocês acham? Ele é um bebezinho, ele já engatinha. A gente ouve que muitas vezes o espírito pequenininho ali, ele já vem de outras vidas, né? Já é um espírito velho, num corpinho de bebê. Mas só que ele passa por esse estado de bebê pra gente poder educar ele. É que nem vocês passam pelo estado da infância para os pais poder direcionar vocês pelo um bom caminho da evangelização, da catequese, de um caminho no caminho de Cristo. Por isso que a gente tem que passar pela fase cristã, pela fase da infância, para a gente ser moldado. É que nem um bebê, ele espalha todos os brinquedos. Sim, a gente vai brincar, mas você como um primo mais velho, com sua doçura, com sua brandura, a gente pega lá o nosso caixote que tem e fala, agora vamos guardar. Você começa a pegar aqui dentro, vamos por aqui dentro. E devagarzinho ele vai criando esse hábito, porque ele não sabe, mas nós estamos ali para aprender ele. É um espírito pequeno que veio na nossa família para nós estarmos ensinando ele. É nosso dever nos ensinar com amor e respeito esse espírito recém-chegado em nossa família. Temos também a questão 850, que fala das posições sociais. A gente muitas vezes acha que aquelas pessoas que estão em umas boas posições sociais, elas não têm as suas agonias. E sim, engano nosso, porque elas têm que lidar com muito sofrimento. E a gente tem que ver que a gente está num mundo de provas e expiações. Independentemente das nossas situações, nós estamos ali para estar aprendendo alguma coisa. Então a gente tem que tirar algum aproveito com amor e com sabedoria de tudo isso. Porque Deus tudo sabe. Tudo tem um propósito em nossas vidas, não é? E eu vou contar uma historinha para vocês, tá bom? E foi um prazer estar com vocês. Depois da historinha, a gente tem uma atividadezinha para vocês refletirem, tá bom? Então agora eu vou contar uma historinha para vocês de um espírito da maldade que promovia aflições para muita gente, vendo em determinada manhã um ninho de pássaros felizes projetou destruir as pobres aves. Para isso, no entanto, necessitava de alguém que auxiliasse. Aquela ação exigia as mãos humanas. Começou então a buscar a companhia das crianças. Quem sabe algum menino que poderia obedecê-lo através do pensamento maldoso. Foi à casa de Joãozinho, filho de Dona Laura, mas só que Joãozinho estava muito ocupado, ajudando a sua mãe a cuidar do seu irmão menor. O espírito da maldade somente pode arruinar as pessoas insinuando-se pelo pensamento. Não encontrou meios de dominar a cabeça de Joãozinho. Correu à residência de Zelinha, filha de Dona Carlota. Encontrou a menina trabalhando, muito atenciosa, numa blusa de tricô, sob a orientação maternal. E em vista, achou-lhe o cérebro tão cheio de ideias, de agulhas, fios de lã,
peça por acabar, não conseguiu transmiti-lo o propósito infeliz. Dirigiu-se então à chácara do Sr. Vitalino, a observar-se que o Quincas, filho dele, estava em condições de servi-lo, mas Quincas mantinha-se obediente sobre as ordens do pai, plantando várias mudas de laranjeira, que nem de leve percebeu as ideias venenosas que o espírito da maldade lhe soprava na cabeça. O gênio da maldade lembrou-se de Marquinho. O espírito da maldade procurou e encontrou a porta de um botequim, com um enorme cigarro na boca, e as mãos dele estavam desocupadas e a cabeça vaga. O gênio sombrio tomara-lhe as mãos e, após raciocínio das aves, levou-o a cometer muitas faltas que lhe prejudicaram a vida. Então, quando estamos com a cabeça desocupada, as mãos, pensamentos mundanos, a gente encontra, nós deixamos brecha para esses espíritos. Espíritos esses que são nossos irmãos, que nós, enquanto encarnado, podemos auxiliar através de boas leituras, fazendo o evangelho no lar, ajudando em casa, tendo bons pensamentos. Isso nós estamos ajudando sempre esses espíritos. Então, eu conto com vocês para vigiar os seus pensamentos, na ocupação de suas mãos e na organização dos seus pensamentos. E quando a gente puder estar junto presencialmente, todos os sábados ou domingos, a gente levantar com muito bom humor para todos nos reencontrar através das nossas boas vibrações. Querido amiguinho, vamos refletir no ensinamento de Jesus, quando diz que queria cada um para os outros o que queria para si mesmo. Então reflita na historinha de Theo, descrita abaixo, depois responda. Theo era um repórter, adorava fofoca. Eu não posso deixar de passar e colocar esse destaque na minha crônica social. Theo reencarnando como um surdo na sua próxima reencarnação. Liberando-se da intriga, temendo queda outra vez, Theo espera regressar nas provas da surdez. Theo reencarnou surdo para não cair em tentação novamente. Agora vocês, ainda em sua casa, vou ler a questão que vocês vão ter que fazer. Como estão usando a minha liberdade de pensar e falar? Ao falar sempre, me preocupo em não prejudicar o próximo ou falar sem pensar, sem me importar com as consequências. Pinte os sinais de acordo com a cor correspondente ao seu modo de agir. Vermelho, perigo. Sinto prazer em pensar e falar mal das pessoas, com palavrões. Gosto de mentir. Em algumas vezes estimula as desavenças e briga entre as pessoas. Amarelo, atenção, preciso melhorar. Falo sem pensar e às vezes magoo as pessoas com as quais eu convivo. Falo das pessoas e às vezes bem, outras vezes mal. Verde, tento sempre refletir antes de falar. Não gosto de pensar e nem falar mal das pessoas. Gosto de falar sempre o que elas têm de positivo. Quando magoo alguém com as palavras rudes, peço desculpa e evito repetir o mesmo erro. Se você escolheu a cor vermelha e amarela, atenção, você tem que corrigir urgentemente o seu modo de ser.
Escreva na linha ou pense e reflita o que você vai fazer para corrigir essas maneiras de se julgar as pessoas. Antes de conhecê-la, xingar, agredir a pessoas com palavras rudes, mentir, falar mal da outras pessoas. Faça essa lista e coloque na parede do seu quarto para você poder refletir melhor. E assim, terminamos mais uma aulinha. Vamos fazer a nossa prece final. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de compartilhar os nossos vídeos para que mais criança possa ter seus lares iluminados pela presença do Mestre Jesus, pelos ensinamentos dos nossos amigo Kardec, tá bom? Vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos para fazer a nossa prece de encerramento. Divino Mestre, Jesus, obrigado por a nossa oportunidade, obrigado por esse aprendizado, esteja sempre conosco, nos orientando, e que nós esteja sempre convosco, meu Pai, com bons pensamentos e com boas vibrações. Que assim seja. Até a próxima. Um grande abraço. Lembre-se, respeito, amor para todos aqueles que estão à nossa volta, pois estamos aqui para nos aprimorar moralmente e espiritualmente. Lembre dos ensinamentos do nosso amigo Jesus, irmão, e do nosso irmão Kardec.